mais uma vez e sempre, né? Muitíssimo bem-vindos para esse nosso encontro de revisão de véspera. Especificamente aqui, nós estamos falando de um cargo de natureza da educação infantil. Estou falando com os futuros agentes de educação infantil, né, do município de Campinas. Uma carreira que vem com um número de candidatos para a prova muito grande, o que fez assustar muitos dos inscritos, né? Nós estamos falando de um dos concursos e cargos, né, em temática específica, com um número de inscritos bastante grande, né? É evidente que a gente vai falar também de um número de nomeações bastante expressivo, tá, gente? O município deve vir a nomear um número bastante extenso de candidatos, entretanto, nós sabemos, né, que mais recentemente na área da educação, os concursos públicos, ainda que venham a convocar muitos candidatos, ainda que venham a nomear muitos candidatos, isso acontece em número muito menor do que acontecia há 10, né, 5 anos atrás. Nós vivemos em educação um enxugamento um pouco da criação de novas salas, né, uma permanência maior dos profissionais nos cargos. Então, nós sabemos que a nomeação de vocês no cargo, que é o que vocês pretendem, né, ela vai depender, sobretudo, de uma boa classificação, e não mais tão somente da classificação. Houve um tempo, gente, que classificar em concurso público em educação era sinônimo de convocação, tá? As listas, não raro, chegavam ao seu esgotamento, né? As listas visitavam um número de convocação absurdo, houve o tempo que escassavam docentes, né? Faltava professor e sobrava vaga. Faltava profissional de educação e sobrava vaga. Queridos, sabe aquele meme que diz, logo na minha vez de ser adulto as coisas mudam, né? É bem assim, logo na nossa vez, né? A complexidade fica maior. Então, hoje, quando a gente falar de uma aprovação de vocês, nós precisamos falar de uma aprovação de qualidade. E vocês estiveram até esse momento construindo essa aprovação. Todo o percurso de estudo, toda a escolha que vocês fizeram, né, de se preparar para esse concurso, é seguramente um processo para garantir essa nomeação, né? E aí, evidente, eu tenho dito para vocês que eu sempre desejo sorte aos meus alunos no contexto de prova. Sabe por que eu desejo sorte? Né? Porque eu não acho justo que a sorte possa deixar de visitar alguém que se esforçou tanto, né? Eu não acho legítimo não desejar a sorte para aquele que tenha trabalhado tanto para conseguir o que pretende, né? Então, eu só me resta desejar sorte, porque eu fui testemunha do percurso de preparo de vocês, né? E quando a sorte nos encontra preparados, amigos, não há o que fazer, né? A não ser celebrar a conquista. E eu quero muito que esse encontro seja um encontro onde a gente antevê a celebração dessa conquista. Queridos, o bom desempenho de vocês na prova de amanhã passa, portanto, e nessa perspectiva, por uma questão que é tranquilidade, confiança, crença na sua capacidade de lidar bem com a prova. Então, além de todo o conhecimento que vocês acumularam nesse percurso, além de todo o preparo intenso que fizeram, né, de resolver questões, de retomar conceitos e aulas teóricas nos temas, nos assuntos e nos conteúdos que a prova de Campinas vai trazer para vocês amanhã, né, vocês precisam mobilizar esses saberes amanhã num contexto de prova que possa lhe ser favorável. Não permitam, né, que perspectivas como a insegurança, a descrença na sua capacidade, né, ou até mesmo esse alto número de candidatos inscritos, sejam elementos a subtraírem a sua condição de fazer uma boa prova amanhã. Né? Tão importante quanto todos os conteúdos, quanto todos os conceitos, todas as aulas e estudos que vocês tiveram até aqui, né, é a capacidade de lidar com um momento naturalmente tenso, que é o momento da avaliação do concurso. Né? Muitos de vocês nos reportam, às vezes, desempenho em concurso público que não é satisfatório, que não é suficiente, em razão da insegurança, em razão da ansiedade, em razão do nervosismo, que são elementos distratórios. Eu confesso ainda, gente, que você vai estar tão mais ansioso, tão mais nervoso, tão mais inseguro, quanto menos conhecimento você tem. Neste momento, vocês fizeram um exercício de preparo muito importante. Que esse exercício de preparo possa lhes dar confiança para fazer uma boa prova. E por fazer uma boa prova, entendam, né? Estar tranquilos para essa prova, desenvolver uma estratégia, ritmo e cadência, de maneira a utilizar com assertividade o tempo, né? Distribuir muito bem isso na execução das questões que vocês tenham que desenvolver, né? Lidar com o processo de transcrição das respostas gradual e tranquilo, para que não haja incorreção nas transcrições, enfim. Todas e quaisquer estratégias que vocês venham a desempenhar vão ser tão bem ou menos executada, quanto mais tranquilos vocês estiverem. Por tranquilidade, não entendam displicência.
Por tranquilidade, não entendam descaso, né? Vocês não foram displicentes até aqui. Vocês não foram pouco empenhados até aqui. Por tranquilidade, entendam. Sensatez, não é? Calmaria para poder lidar com as intempéries desse momento. Então, eu, Luciana, venho falar para vocês, sobretudo antes de adentrarmos especificamente, relembrando que conteúdos devem vir na prova, que questões devem aparecer para vocês, no que concerne os chamados conhecimentos específicos. Conhecimentos sobre a educação das bebês e das crianças pequenas, né? Gostaria de falar que eu sempre digo para vocês, né, que eu acredito piamente que vocês não têm obrigação de passar nessa prova. Vocês têm condição, né? E parece... Detalhe, né? Dizer, qual é a diferença, né? Você vai dizer que eu não tenho obrigação de passar nessa prova, mas dizer que eu tenho condição, muda o quê? Muda a perspectiva. E perspectiva é tudo, né, gente? Perspectiva é forma de olhar para o mundo, é forma de olhar para as coisas, né? Perspectiva é forma de ser e estar nas relações. Quando eu digo que eu acredito que vocês visitam condição, isso significa dizer que ninguém vai para a prova, gente, né? Com a corda no pescoço, ninguém pode ir para a prova com uma quantidade de tensão e nervosismo que possam ser imobilizadores do seu saber, né? Seja a ponto de travar, de ficar nervoso, que vocês possam ir para a prova com a responsabilidade na medida certa. Ou seja, que não sejam displicentes, como não foram, porque se prepararam, porque, como eu sempre brinco, não só lavaram o cabelo para ir para essa prova, né? Fizeram outras coisas, pode também lavar o cabelo, mas não só. Mas vão para essa prova com preparo suficiente para poder lidar com ela, com a seriedade e com a tranquilidade. Então, se eu tivesse algo que lhes desejar, né? Sobretudo sorte, mas é sobretudo que a sorte possa lhes presentear com seriedade, ou seja, um processo sério, não é para fazer prova em meia hora, não é para sair de prova antes de todo mundo, né? É para lidar com as questões com cuidado, com rigor, ler e reler aquelas cuja construção se der mais complexa. Não ceder às questões de pronto, né? Respondendo quase que o óbvio, lide com o óbvio com responsabilidade. Se a questão lhe parecer demasiadamente fácil, gente, lide com ela também com seriedade, né? A questão pode estar de formulação fácil ou ela pode estar, em algum momento, trazendo alguns elementos para te confundir. Então, lide, não subjugue a capacidade do examinador, não subjugue o nível de dificuldade da questão. E nessa perspectiva, eu desejo seriedade, né? E por tranquilidade, eu ainda entendo. Não adotem a perspectiva de não sei do que essa questão está falando, não sei o que o examinador quer de mim. Sei. Posso não saber, em um primeiro momento, exatamente o que o examinador exige, mas quanto mais complexa a questão se mostrar, mais eu vou me dedicar a ela. Mais vezes eu vou me envolver num processo de leitura, mais vezes eu vou me envolver num processo de eliminação das alternativas que visivelmente se apresentam incorretas, né? Ou seja, quanto mais a questão se mostrar, para mim, complexa e difícil, mais elementos de estratégia e de conhecimento eu mobilizo para resolvê-la, né? A ideia de, não sei nada, que horror, né? Ela, com certeza, vai levar vocês a um processo de mobilização. Então, eu começo essa nossa conversa, né, falando um pouquinho sobre a perspectiva com a qual eu quero que vocês se encontrem para essa prova amanhã, né? Que vocês, sobre a postura para a qual eu quero que vocês se apresentem para a prova. Eu comecei o nosso encontro, né, os nossos cursos aqui, contando para vocês como foi a minha aprovação da supervisão, vocês se lembram? Que eu fui para a prova organizada para dar desculpa, né? Eu fui para a prova certa de que eu precisaria dar desculpas porque eu estava crente que eu não passaria, né? Eu disse para vocês que a hora que eu entrei na prova tinha um cachorro latindo na sala. Eu disse, pronto, né? Eu vou mal nessa prova, eu já sei que eu vou mal nessa prova, eu vou colocar a culpa no cachorro, né? Quando eu sento para fazer a prova, o que eu disse para vocês? O cachorro parou de latir. No momento em que o cachorro para de latir, eu falei, eita, agora é comigo. Eu não tenho um cachorro para pôr desculpa. Eu não tenho um elemento sobre o qual eu poderia justificar um desempenho que não é aquele que eu acredito que eu possa ter, né? Então, que vocês possam encontrar condições de prova ideal, né? Para que possam, sobretudo, poder entender que agora esse resultado depende de cada um de vocês, né? Depende de todo o percurso que vocês fizeram até aqui, e depende também do momento da prova. O momento da prova não é menos importante. Que a sorte possa lhes encontrar, né? Preparados que estão. Meus queridos, e se sim, né? Vamos retomar um pouquinho quais são os temas, quais são as questões que devem vir amanhã, que devem lhes encontrar sobre o tema de conhecimentos específicos, né? Bom, o edital de vocês nos trouxe uma característica que tem sido tendência na área da educação, que é tema e não autor. Que bom e que ruim. Que bom e que ruim. Né? Por que bom e que ruim? Primeiro porque, quando o edital traz tema, gente, ele não se filia com exclusividade a uma determinada obra. Tá? Então, ele vai falar de tendências, ele vai falar de várias visões. Isso é bom porque o nosso conhecimento geral nos atende. Saber os assuntos de um determinado tema
às vezes é suficiente para que a gente consiga lidar com a questão. Ele não está falando em específico com relação a um autor. A tendência é que nesta prova a Unesp não venha citar de maneira direta autores. Tudo bem? Então, nós não devemos encontrar menção a autores, embora as ideias dos autores ali devam estar. Tá? Então, por isso que eu digo que é bom e que é ruim o edital que vocês têm. Por quê? Ele não te pergunta exatamente o que fala Oliveira sobre educação infantil, mas ele pergunta qual é a importância do espaço físico e dos ambientes no desenvolvimento coletivo das crianças nessas instituições de educação infantil. E aí é evidente que a banca leu alguns autores, o examinador extraiu essas ideias de documentos oficiais, de publicações do município e até mesmo de teóricos que discutem esse tema. Quando o seu edital traz tema e não traz o autor, não significa que ele não buscou nenhum autor. Não significa que ele não se fundamentou em nenhum documento. Né? E aí nós usamos como referência os documentos do município. Nós usamos como referência os autores que o município cita dentro desses temas. Né? Então, quando a gente está diante do edital temático, ele é melhor em alguns aspectos, porque o tema, o que eu conheço do tema pode me ajudar, Luciana, sim, mas não o que você acha sobre o tema, o que você conhece sobre o tema. Ou seja, o que você estudou e leu em documentos oficiais, o que você estudou e leu em autores que são a base daquele pensamento na perspectiva que o município adota. E foi esse percurso que a gente fez. Né? Pegamos cada um dos temas do seu edital e adentramos dentro assim, o que dizem os documentos do município? O que disse a prova anterior? O que a banca fala sobre esse tema? Né? O que os autores mais importantes e mais renomados na atualidade falam sobre esse tema? Esse foi mais ou menos o nosso percurso. E aqui, então, nós vamos retomar essa ideia de que o que vem em cada um dos temas do edital de vocês. Lembraram-se? Então, nós estamos diante de um edital complexo, certo? E, ao mesmo tempo, estamos diante de um edital que traz algumas facilidades, que é, não vamos ter de nos filiar a uma única visão sobre o tema, mas a sua concepção integral, mas a sua concepção de maneira geral. Queridos, olhando para o edital, então, né, nós vamos incursionar, eu tentei em mapa trazer esses seus temas e nós vamos passar por cada um dessas elipses, dessas formas arredondadas, né? E, a partir dela, a gente vai retomar, então, o que a banca vai trazer, deve trazer como questão, como temática. Essa primeira forma esférica, né? Nós temos o tema de conhecimento da cultura da infância, né? Bom, por cultura da infância, vamos entender o seguinte, queridos. Concepção de criança. Lembram-se que a gente viu que o município tem muito claro qual é a concepção que ele tem de criança, né? E por que isso é importante? Porque existem diversas formas de entender criança, inclusive históricas. Houve um tempo em que a gente acreditava que as crianças eram seres menos capazes, né? Que as crianças eram os indivíduos que ainda não estavam plenos e completos em sua formação, mas que estavam por vir a ser. Uma ideia de que a infância não é, né? De que ela é uma fase de preparo para o mundo adulto e não uma etapa por si só. O município, em seus documentos e nos autores que referencia, deixa claro para nós que ele se filia a uma concepção de infância e de criança dotada da ideia de que a criança é sujeito. De que a criança, o bebê, a criança pequena, né, que é especificamente a etapa da educação infantil, a chamada primeira e primeiríssima infância, é a etapa em que os indivíduos já se constituem sujeito. Que tipo de sujeito? Sujeito histórico, né? Ou seja, sujeito do seu tempo. Sujeito de direitos, ou seja, a legislação já considera esse indivíduo, né, como alguém que é dotado de suas capacidades, de potencialidades, de possibilidades, também de limites, né, mas, sobretudo, de necessidades, e muito mais do que limites, de necessidades, mas, sobretudo, de indivíduo que não só está se apropriando da cultura, mas que também produz cultura. Não um indivíduo que só é moldado pelo meio, mas que também influencia e determina o meio no qual está inserido. Certo? Oi, Maria, querida. Professora, desculpa interromper, mas eu acho que está acontecendo alguma coisa com a aluna Luciana Rodrigues, eu estou ficando angustiada aqui. Você está bem, querida? Sua câmera está aberta e a gente está preocupada. Tá bom. Eu também atenta. Perfeito. Porque se ela precisar de ajuda, a gente está por aqui, tá, Lu? Fique à vontade. Queridos, e aí nós víamos, né, que nessa concepção, lembrem-se, ao entender a criança como sujeito histórico,
né? Todas as concepções que entendem que os bebês seriam sujeitos passivos, né? Oi, Eslane. Pois não, querida? Oi. Pois não? Eu só queria saber se vai conseguir disponibilizar essa aula hoje ou se vocês não sabem. Absolutamente. Assim que a gente terminar, o vídeo demora algum tempozinho para processar a aula, né? Então, logo ele processa, eu devo subir no Instagram, no YouTube, que também demora um tempinho para processá-la, mas acredito que 1h e 30 encerrada a aula, ela já deve estar disponível, tá? Que é os tempos que as plataformas precisam para Muito processar obrigada. e nos Eu não vou entregar. conseguir, Tudo bem? mas obrigada. Tá bom. Absolutamente. Lu, se você precisar, a gente está por aqui, não há que se desculpar, tá? Queridos, então vamos para essa concepção de criança, né? Sujeito histórico, sujeito de direitos, a legislação contempla, sujeito ativo. Então, nós não vamos discutir o que nós fazemos com bebês, mas o que os bebês fazem. Essa é uma concepção, gente, de infância mais recente. Uma concepção de olhar para a criança como um sujeito que é capaz de interação, de relação, né? E não só aquele sujeito que passivamente é levado pela condução do adulto, certo? Nessa perspectiva, então, que tipo de concepção de desenvolvimento da criança a banca, o município devem adotar, queridos? Uma concepção onde o desenvolvimento da criança não se dá do meio para ela. Não é o meio quem molda a criança. E é também uma concepção que não acredita que a criança nasça pronta. Que a criança nasça, pois, com todas as suas capacidades, potencialidades e valores inatos. Né? E que naturalmente isso vai surgir, numa concepção maturacionista, né? À medida que ela for crescendo, ela vai apresentando essas capacidades que já estariam inatas nela. Não. O município deixa claro que ele adota uma concepção interacionista de desenvolvimento. Portanto, toda e qualquer pergunta tem que ser da interação. Um pouquinho antes de começar a nossa aula, eu estava na minha turma, na nossa turma VIP Trilha, que são os nossos alunos do curso extensivo, né? Para o povo que está buscando lá as primeiras colocações das carreiras, né, Lu? E aí uma aluna me mandou uma mensagem assim, me diz uma coisa. Olha, vejam que eu vou exemplificar para vocês. Vai ser assim, ó. Me diz uma coisa. Se vier uma pergunta de duas crianças brigando, né? E aí, o papel do educador tem que ser deixar as crianças se resolverem naturalmente, porque elas precisam ser respeitadas na sua individualidade. Ele tem que impor sobre elas o fim do conflito, ou ele tem que mediar? Eu disse, vamos pensar, gente, qual é a perspectiva da banca? Eu não trabalhei muito isso com vocês. Por isso que eu dizia para vocês têm que pensar qual é a pegada. Daí eu respondi assim para ela, amada, mediar sempre. E por que mediar sempre? Porque essa perspectiva, lembra dos limites que eu falava para vocês, opostos? Não fazer nada é ser maturacionista, é acreditar que a criança se desenvolve por si só. Impor às crianças a uma verdade é ser ambientalista, comportamentalista, é achar que o meio molda as crianças, né? Impõe sobre elas que elas seriam sujeitos que não são de vontade, sujeitos a obedecerem e cumprirem o que os adultos mandam. A concepção de infância que o município traz é uma concepção que admite qual é o papel do adulto. O adulto é o mediador. Ele auxilia a criança nos seus processos, ele não faz por. E ele também não abandona que ela faça por si só numa perspectiva naturalista, numa perspectiva que sozinhas as crianças se desenvolvem. Ou inatamente elas já trazem por si algumas concepções. Então, não importa que pergunta venha, vocês percebam? Não importa qual, inclusive do ponto de vista da dissertação. Vocês têm sempre que adotar qual perspectiva, gente, ao fazer as defesas, ao fazer as suas formulações na escrita, ou até mesmo a responder às perguntas que a banca trouxer. Sempre a perspectiva que coincide com a concepção que a banca adota. O maturacionismo e o inatismo guardam muitas semelhanças, Ana Carolina. Ana Carolina pergunta assim no chat, qual a diferença entre o maturacionismo e o inatismo? Vamos lá. Do ponto de vista, eles se relacionam, inclusive, tá? O inatismo vai acreditar que as capacidades infantis, né, que as capacidades dos indivíduos são inatas do ponto de vista dos dons e das aptidões. Os indivíduos nasceriam, então, com predisposições, inclinações e capacidades ou não. Nasceria, pois, inteligente ou não, né? Bondoso ou não, com valores íntegros ou não. Isso seria inato, seria determinado antes mesmo do indivíduo nascer, geneticamente falando, né? Do ponto de vista dessa constituição. Bom, o inatismo, então, vai lidar com a ideia do maturacionismo, que é essas coisas vão aparecer à medida que o indivíduo for crescendo. À medida que o indivíduo for se desenvolvendo, isso vai emergindo nele. Então, no inatismo, há mais ênfase à herança
né, genética, a herança que o indivíduo traz ao nascer como suas características. O maturacionismo é a base de como esse desenvolvimento decorre no natismo, ou seja, é preciso maturação biológica do organismo para que essas questões aconteçam. Então, enquanto que o inatismo está muito ligado às capacidades determinadas antes do nascimento, que já seriam constituintes do indivíduo, o maturacionismo tá na lógica do organismo se desenvolver para que isso se manifeste, tá? Então, está ligada ao crescimento biológico dos indivíduos. Então, o bebê, por exemplo, não teria maturação para alguns processos. Aí o maturacionismo vai partir do pressuposto que, biologicamente, esse organismo vai crescer e se desenvolver e a capacidade vai, então, surgir. Tá? O maturismo, enquanto que o inatismo está bem ligado à questão da herança genética, o maturacionismo está ligado às questões de evolução biológica, tá? A evolução do organismo, a evolução biológica do organismo. São perspectivas que coincidem, elas não são opostas, elas são complementares. Por isso que às vezes é difícil perceber a diferença, tá? Elas não são excludentes. Diferente, por exemplo, de um inatismo e do ambientalismo, que são opostas. O inatismo diz que as pessoas estão prontas a nascer e o ambientalismo vai dizer que o meio molda. E aí essas seriam opostas, né? Por isso que, às vezes, as tendências que se assemelham ou se complementam, gente, elas são mais difíceis da gente perceber diferenças entre elas. O maturacionismo e o inatismo são duas tendências que se complementam, né? Que estão muito ligadas à ideia de que ou os fatores são dados hereditariamente, geneticamente, ou são fruto da maturação biológica. Primeiro o organismo amadurece, então eu não vou estimular o neném a tirar a fralda, eu vou esperar a maturação biológica da fralda, do esfíncter, do controle da musculatura do esfíncter, para isso vir. O município, gente, ele se recusa, né, ao que parece, nos seus documentos oficiais, nas teorias das quais ele utiliza, de novo, aí o interacionismo e o construtivismo, Jaqueline, é o exemplo de teorias que se assemelham, de novo. É verdade que o maturacionismo e o inatismo guardam semelhanças entre si, né? E o construtivismo e o interacionismo também. Qual que é a diferença? É que o construtivismo se foca na inteligência. O construtivismo é a teoria interacionista do Piaget. O construtivismo foca na inteligência. Então, tanto o interacionismo quanto o construtivismo acreditam que é da relação entre o indivíduo e o meio, que se alteram mutuamente, que se influenciam mutuamente, que o desenvolvimento acontece. Esse é um ponto. Tá? Só que qual é a diferença? O construtivismo do Piaget centra-se no aspecto da inteligência. Então, ele é muito semelhante à teoria interacionista. Ele está dentro da teoria interacionista, só que ele se foca na cognição. Ele se foca na construção do conhecimento. Ao passo que o interacionismo vai falar do desenvolvimento sobre outros aspectos. Vai falar do desenvolvimento das relações, né? O construtivismo seria a teoria interacionista focada só na inteligência, focada só na cognição. Ambos acreditam que é da interação entre indivíduo e meio que o desenvolvimento acontece. Mas a teoria construtivista, ela se foca na inteligência, na construção, por isso o nome, na construção do conhecimento. Mas ambos acreditam que essa construção do conhecimento se dá da interação entre indivíduo e objeto do conhecimento, indivíduo, meio. E não só do meio para o indivíduo e não só de fatores genéticos. Tá? Então, entendendo isso, gente, nós temos por base, né, a ideia de que por que na educação infantil de Campinas não se centram só no construtivismo? Porque vão entender que não dá para discutir a criança só no ponto de vista da inteligência. Tem que discutir a formação integral da criança, tem que discutir as interações sociais, as brincadeiras. Então, a perspectiva que o município adota é uma perspectiva interacionista. Porque não discute só a cognição, não discute só a inteligência, não dá para ser só construtivista. O interacionismo foca em todas as formas de interação. Enquanto que o construtivismo foca na interação com relação à cognição, à inteligência. O interacionismo é mais amplo. O interacionismo cuida de diferentes aspectos, das diferentes linguagens, das diferentes formas culturais. O interacionismo é mais completo, ele não vai se restringir à cognição e à inteligência. Ele vai falar também, né, do desenvolvimento das relações, da apropriação da cultura, das significações e ressignificações, certo? E aí é nessa perspectiva que ainda nessa primeira esfera, ainda nessa primeira forma arredondada, né, que a gente tem a ideia de que são, então, diversas as interações. Não são interações só para a inteligência. É na interação que os indivíduos se apropriam da cultura, que produzem cultura, que se relacionam com o meio, que se diferenciam dos outros, que constroem a sua identidade, a sua personalidade.
Por isso, gente, que ao entender, né, o desenvolvimento humano a partir de uma concepção interacionista, que o município e os autores que ele utiliza como referência, os autores que ele utiliza como isso, os autores que eles utilizam como elemento central, gente, ele vai ser, né, eles vão ser aqueles que defendem múltiplas interações, defendem ricas interações para o desenvolvimento das crianças, né? E vai discutir isso como uma presença ativa, né, dos adultos nessa interação entre bebê, criança, no cotidiano da unidade educacional. Então, ou seja, tanto com o conhecimento, mas o conhecimento não só do ponto de vista da cognição, o conhecimento da cultura, as práticas culturais de maneira geral, né? Então, vejam que aqui nós temos, segure certamente, uma concepção, né, de desenvolvimento humano que vai lidar com a ideia de que as interações, sem interações não há desenvolvimento. De que se a gente privar os bebês e as crianças pequenas de interação, eles não vão se desenvolver. Percebam que a ideia não é esperar a maturação acontecer. O bebê ficou lá no berço, não se desenvolveu. Claro que não, faltaram interações. E quanto mais ricas forem as interações, quanto mais diversas forem as interações, né? Quanto mais qualitativas forem as oportunidades de interação do indivíduo com o meio, maiores são as possibilidades de desenvolvimento, tá? E isso, gente, de novo, generalizem essa ideia. Se ele trouxer a pergunta, né, sobre brincar, vale a lógica das interações. Se ele trouxer a pergunta sobre as múltiplas linguagens, vale a lógica das diversas interações. Né? Ou seja, não importa que tessitura de pergunta nós tenhamos, vocês precisam submeter as perguntas a essa lógica de que a concepção no município de que o desenvolvimento das crianças depende das interações. E por interação, entenda, não é o meio moldando essa criança, é a criança podendo agir sobre o meio. A interação, a criança é ser ativo. Quem interage, gente? Eu digo assim para vocês, eu estou interagindo com ele, eu estou quieta, feito uma estátua, não. Se eu estou interagindo com algo, eu estou agindo sobre, chama interagir. Interações. É agir coordenadamente, é agir conjuntamente. Interação. É agir com o outro. Né? Então, a criança é ativa. No processo interacionista, o bebê, ele age sobre o berçário, ele age sobre o espaço, né? Ele pega os brinquedos, ele tem os objetos ao seu acesso, senão não interage. Se a gente coloca tudo em cima, deixa o bebê no berço, trocas recíprocas, essa é a definição, já, aqui entre meio e indivíduo. O indivíduo tanto age sobre o meio, quanto recebe influências deste meio, tá? Bom, entendendo, portanto, a criança como ser ativo e o processo de desenvolvimento que se dá sobre interações diversas e ricas, então os bebês, o município lidou, lembra, com categorias dessa interação. Quer dizer, as interações podem ser dos indivíduos com os pares, bebê, criança. No mesmo grupamento etário? Não. Em diferentes faixas etárias, lembram-se? É desejável que a criança possa se encontrar com outras crianças de outras faixas etárias? Sim, porque ampliam as oportunidades de interação. Uma criança que ainda não fala, ao interagir com uma criança que fala, vocês têm noção de que isso amplia as possibilidades do seu desenvolvimento, por exemplo? Então, interação em diferentes grupamentos etários. Essas interações, né, então, elas são favoráveis ao desenvolvimento infantil e precisam falar a cultura da infância, que tem no lúdico, na ludicidade, a principal via, né, de interesse da criança. Ou seja, quando nós falamos da importância de interações que possam favorecer o desenvolvimento, né, essas interações têm que ter a brincadeira. Então, a interação é um eixo. Mas qual é o outro eixo? O que interessa a criança pequena? O que interessa ao bebê? Né? O lúdico. Porque o lúdico traz toda uma linguagem, gente, que favorece o interesse, a curiosidade, as características que se tem na criança. Daí, nesse segundo círculo, né, nós temos a ideia de que a atuação tenha que se dar lúdica numa perspectiva em que o educador, em que o profissional, e a gente chama profissional tanto o agente quanto o professor da educação infantil, em que o profissional possa exercitar uma escuta à criança, possa ler e interpretar as manifestações desde o bebê, né? E durante toda a sua permanência na educação infantil. Por ludicidade, entendamos a linguagem infantil, que passa pelo brincar, né? Que passa pelo interesse da criança pelos objetos. A gente viu ainda, né, que os bebês, normalmente, eles brincam com, né? Brincam com caixas, brincam com os objetos, exploram
o espaço e os materiais que têm que ser ricos e estar à sua disposição, né? Eu passo que as crianças vão crescendo e essa brincadeira vai ficando mais elaborada, e eles passam a brincar né? Passam a criar todo um simbolismo, toda uma linguagem simbólica, toda uma linguagem significativa. Tanto brincar com quanto brincar de, gente, falam a esse lúdico que pode favorecer o desenvolvimento infantil. O adulto, por sua vez, tem que ser quem no ato do brincar? Indiferente ao brincar? Deixar o menino brincar solto, sozinho? Não. Mesma perspectiva. Qual seria o papel do adulto nas atividades lúdicas infantis? Permitir também o brincar livre, mas nesse caso ele é observador atento. Quando necessário, ele vai fazer intervenções? Vai. As intervenções devem acontecer na perspectiva de mando, de se impor às crianças ou de mediar os processos, de auxiliar as crianças na compreensão. Perfeito, sempre, entende? Isso vale para os conflitos infantis, isso vale para a intervenção lúdica. Então, não é deixar as crianças brincarem à própria sorte. Ele é o importante, gente, o oportunizador do lúdico. Ele vai organizar os espaços, os ambientes, os materiais, os recursos que favoreçam o ato lúdico, a atividade lúdica pela criança. Ele vai observar, e quando alguém me perguntava assim na aula conceitual, vocês se lembram, Lu? É certo dizer que o adulto é só observador? Eu disse, só observador não. É certo dizer que, por exemplo, no contexto de atividades lúdicas, o adulto é aquele que vai oportunizar o lúdico, ele vai criar tempo para isso nas rotinas, ele vai organizar o espaço de maneira a favorecer a ludicidade, né? Ele vai propor materiais e recursos que possam viabilizar a atividade lúdica pelo bebê e pela criança pequena, certo? Além disso, durante o brincar, isso antes, né? Durante o brincar, ele vai observar atentamente o fazer da criança, ele vai realizar as intervenções que possam ser positivas ao desenvolvimento infantil, ele vai permitir que essas crianças possam ou não potencializar os seus feitos e desenvolvimentos no ato do brincar, né? E intervir se necessário. Então, e atento a essas manifestações, essas linguagens infantis, ele vai criar situações para que elas possam ser potencializadas, né? Nesse sentido, gente, mesmo sentido, né? Uma discussão se revela fundamental por muitos autores aqui ditos, né? Que diz respeito, então, à qualidade dessas interações que a gente oportuniza, que tem no lúdico, né? Um lugar privilegiado, mas que, uma vez, prestem atenção, atentas às manifestações e necessidades infantis, o desenvolvimento também tem que olhar para a dimensão do cuidado. Atentarmos para as manifestações infantis é atendermos às potencialidades dessa criança, que é sujeito capaz, sujeito de direitos, mas é nos atentarmos também para as necessidades dessa criança, que tem no cuidado um papel fundamental. Numa perspectiva em que o cuidado não possa ser entendido como mera atividade assistencialista. Em que o cuidado não possa ser entendido como uma mera atividade a atender às necessidades fisiológicas e biológicas da criança. Numa perspectiva em que o cuidado é a escuta atenta para as necessidades da criança. Que o cuidar é a sensibilidade em atender às necessidades físicas, biológicas, afetivas, nutricionais das crianças. Em sendo assim, todo o espaço da educação infantil, todas as propostas no âmbito da educação infantil, gente, vão ser defendidas em qual perspectiva? Em que as interações e as brincadeiras sejam os eixos, porque promovem desenvolvimento nessa faixa etária, em que as práticas educativas que promovem o desenvolvimento estejam associadas ao cuidado. Que possamos entender que educar na primeira e na primeiríssima infância é, sobretudo, promover uma articulação em atender o desenvolvimento integral de bebês e crianças pequenas. O que precisam crianças pequenas e bebês? Precisam de estímulos para se desenvolver, portanto, interações e brincadeiras, e precisam ter atendidas as suas necessidades, portanto, o cuidado. E isso de maneira integrada, né? Assim, os espaços, as atividades, os materiais disponíveis, gente, têm que ser pensados a partir de toda essa lógica. Ou seja, o espaço tem que favorecer a interação. O espaço tem que falar ao lúdico. O espaço tem que favorecer a integração entre atividades de cuidado e de educação. Tudo aquilo que é concepção, se eu acredito numa criança ativa, o espaço tem que favorecer que a criança possa agir sobre o mundo. Então, se eu entro numa instituição de educação infantil e vejo, por exemplo,
objetos todos colocados no alto para que as crianças não acessem, fica claro que aquele espaço não foi concebido sob uma concepção de interação. Que aquele espaço não foi concebido sob uma concepção de fazer ativo por parte da criança. Mas que o espaço foi concebido numa lógica tradicional, em que a criança não pode pegar porque ela não é capaz. Porque a criança não pode pegar, senão ela vai se machucar. Assim, gente, a discussão sobre os espaços na educação infantil ganha um centralismo muitíssimo grande nas teorias e nos documentos pedagógicos contemporâneos. Por quê? Porque vai dizer que o espaço ele pode ser mais ou menos favorecedor do desenvolvimento infantil na perspectiva que se defende. Quanto mais o espaço estiver organizado considerando o lúdico, né, considerando a criança ativa, considerando as experiências infantis, a ludicidade, as interações, mais esse espaço tende a contribuir com o desenvolvimento. Quanto mais o espaço for pautado sobre outras concepções, né, menos ele contribui para o desenvolvimento tal como a gente acredita. Esses espaços compreendem, gente, o mobiliário, os elementos da decoração. Por espaço, entendamos todos os elementos físicos que compõem a unidade. Então, a gente está falando da construção física, do prédio, nós estamos falando do mobiliário que compõe esse prédio, nós estamos falando dos materiais e como eles estão dispostos e disponibilizados para as crianças, desde os bebês até os maiores. E, ao falarmos de espaço, a gente pode ter um espaço completamente adequado do ponto de vista da arquitetura do prédio. Né? Pode ter um espaço completamente adequado do ponto de vista do mobiliário. Um espaço muito adequado do ponto de vista do material, mas as relações que se processam nesse espaço não serem exatamente aquelas que deveriam. Já entramos em inúmeras instituições de educação infantil cujo espaço físico é incrível, mas que as atividades que ali acontecem não são favorecedoras do desenvolvimento infantil numa perspectiva integral e das interações. E aí, tão importante quanto o espaço físico, quanto as dimensões físicas do espaço, dos mobiliários e dos materiais, gente, é pensar que relações se processam naqueles espaços. E aí o conceito de espaço segue alargado pelo conceito de ambiente. Ou seja, tão importante quanto termos condições físicas da instituição de educação infantil funcionar adequadamente, nós precisamos viabilizar ambientes, ou seja, espaços e relações, tá? Espaços e relações que sejam favoráveis. Às vezes nós temos ótimos espaços físicos, mas cuja exploração, cuja utilização desses espaços físicos, mobiliários e materiais não sejam favorecedores do desenvolvimento infantil. A discussão de espaço, gente, também seguia muito influenciada sobre a ideia de ampliação dos espaços escolares. Vocês se lembram? Que o desenvolvimento infantil se dá a partir das interações. E que as interações vão ser mais ricas quanto mais nós ampliarmos os espaços físicos. E aí, nos documentos de Campinas, nós encontramos menção muito direta e muito explícita à importância da utilização dos espaços externos. Tanto os espaços externos da própria instituição, como o parque, né? Como solário, espaços onde a criança possa interagir com a natureza, né? Com os recursos, quanto o entorno. Quanto é importante que a gente desemparede essa infância, quanto é importante que a gente oportunize experiências para além da sala de atividades, né? Então, uma crítica principalmente ao fato da gente manter bebês e crianças bem pequenas por muito tempo em espaços circunscritos. Tudo bem? Isso. Exatamente. Joia. E aí, quando a gente tem essa questão da definição, né, da importância da definição desses novos elementos, a gente está discutindo, sobretudo, uma perspectiva onde a gente amplia, inclusive, os espaços, né? O entorno tem sido uma discussão importante, por mais que ele exija alguns cuidados, né? Levar as crianças para os espaços externos requer também a preocupação na dimensão da segurança, né? Da qualidade desses processos, ele amplia as oportunidades que a gente oferta. O que não significa dizer, gente, que as crianças não têm de ter uma sala de referência. O que não significa dizer que nós não devamos fazer uso de espaços internos. Também. A questão é restringir as experiências das crianças pequenas e dos bebês aos espaços internos. É restringir as próprias oportunidades de interação. É restringir as próprias oportunidades de experiências que essas crianças têm acesso. Daí a importância de criação e de organização de espaços
a favorecer ricas experiências. Essa organização não dispensa preocupações com a segurança, com a adequação. O espaço tem que ser, ao mesmo tempo, seguro e, ao mesmo tempo, estimulante, seja ele interno ou externo. É importante haver uma sala de referência para as crianças, para dar segurança, mas é importante, sobretudo, ampliarmos a utilização dos espaços externos e do entorno da instituição. Lembraram-se? Tudo bem, queridos? Sim ou não? Joia! Perfeito. Nesse sentido, gente, né, é fundamental que a gente... E você percebam como a Vunesp e o município foram relativamente felizes ao conduzir essas temáticas, porque eu estou passando pelos temas do edital. E olha como os temas vão se amarrando, né? Por isso que eu disse para vocês que vocês podem encontrar perguntas, inclusive, né? Pessoal, algumas perguntas que vocês estão trazendo aqui, né? Quantos meses o bebê pode estar frequentando a escola? A legislação não afixa essa ideia, tá? A legislação federal, a LDB, fala de 0 anos. Por 0 anos, gente, a gente entende que a qualquer tempo, via de regra, esse início se dá com o encerramento da licença maternidade. Então, de município para município, nós vamos sofrer variações sobre esse período. Tem municípios que admitem a partir dos 3 meses, outro a partir dos 4 meses. E ainda, não há qualquer possibilidade da legislação, gente, mesmo que local, a fixar isso como regra válida. Então, o município pode ter uma referência. O município pode dizer, olha, a partir dos 3 meses nós admitimos os bebês. Mas se houver qualquer ação judicial que possa reivindicar essa matrícula antes disso, a mãe conseguiria, né? Licenças maternidades que tenham sido abreviadas por algum motivo, né? Elas podem implicar numa necessidade anterior do ingresso. Via de regra, no Brasil, a gente tem isso associado à licença maternidade, tá? O município de Campinas toma como referência os 3 meses de idade. Tá? Mas, via de regra, as crianças são recomendadas a iniciarem a partir dos 4 meses, que é quando tem encerramento a licença maternidade regular. Tá? Bem, então, muito cuidado com essa ideia. Muito dificilmente a Vunesp deve trazer uma pergunta dessa natureza, tá? Porque isso não encontra fundamento legal maior. A LDB fala assim, educação infantil de 0 a 3 anos. Creche, 4 a 5 para a escola, tá? Por 0 anos, a gente entende os meses em que a criança estiver apta a frequentar. Normalmente, o condicionante é quando o pediatra recomenda que ele está apto a frequentar uma instituição coletiva, né? Isso ele vai fazer a necessidade das famílias. Outra pergunta etária diz até quantos anos a criança pode ser alfabetizada, queridos. Isso é matéria para o concurso de ensino fundamental. A BNCC vai falar da alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. E o Plano Nacional de Educação vai falar em alfabetizar as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Muito dificilmente o município vai perguntar esse tipo de coisa para vocês, até porque nós vamos lidar com a ideia de que não se alfabetiza na educação infantil. Nós oportunizamos o contato com o letramento na educação infantil das tantas e ricas experiências que as crianças devem visitar, as crianças devem se encontrar, estão as experiências de leitura escrita, com texto, contato com os livros, de pano e de banho, não numa perspectiva de alfabetizar. Então, num ponto de vista do foco, né, nós estamos falando de um concurso de educação infantil que não tem um compromisso com a alfabetização, que contribui com a alfabetização à medida que oportuniza o contato da criança com o universo escrito, com histórias, né, com os livros, tendo o adulto como aquele que vai ler história para as crianças. Então, na educação infantil, gente, nós não vamos encontrar uma defesa explícita da alfabetização, tudo bem? Isso. Nós vamos encontrar, então, uma defesa de oportunidades e interações com o universo escrito, com as histórias, com os livros de pano, com os livros de banho, com contação de histórias. Tudo bem? Ótimo. Então, para a gente seguir, eu já vou respondendo as perguntas. Nesse sentido, gente, é fundamental, né, entender que o município de Campinas ele é um município que organiza os alunos da educação infantil por agrupamentos não necessariamente só etários. Os agrupamentos em Campinas, eles visitam, às vezes, crianças de diferentes faixas etárias, né? Os chamados AGs, que é a sigla que refere ao agrupamento, gente, ele, por vezes, pode contemplar crianças de 2 ou mais faixas etárias, né? Então, eu posso ter agrupamentos voltados tão somente para crianças em determinada idade, ou eu posso ter agrupamentos onde eu organizo crianças de diferentes idades. Isso dependendo da demanda e da instituição de educação infantil. O município de Campinas, ele tanto admite que a gente faça agrupamentos de mesma idade, quanto os chamados agrupamentos multietários.
eu posso ter matriculados em mesma turma crianças de diferentes faixas etárias, tá? E isso se denomina agrupamentos multietários. O município entende que isso pode ser favorável ao desenvolvimento infantil, porque crianças de diferentes faixas etárias contribuem umas com as outras. O que torna muito complexo, tá, gente? Porque às vezes essas crianças, né? Então, dizer que é mais interessante não significa dizer que é mais fácil. O agrupamento multietário traz uma complexidade para o trabalho, que é lidar com as características de cada idade e, ao mesmo tempo, favorecer a interação entre crianças de diferentes idades, tá? Assim, é fundamental, gente, que o agente de educação infantil, a ser um importante profissional no desenvolvimento integral dessa criança, ele assuma atitudes colaborativas frente à escola. Um dos elementos que a banca trouxe como tema é que toda instituição educativa, dentre as quais também as instituições de educação infantil, né, elas acabam por ter como compromisso, como exigência e como necessidade, né, um projeto político-pedagógico. Toda instituição precisa de um projeto, né? Escolas, instituições de ensino precisam ter um documento onde os seus princípios, as suas concepções, aquilo que ela realiza, né, está registrado para conhecimento de todos, tendo sido elaborado com a participação de todos. O documento que faz isso em instituições educativas é o projeto pedagógico. Né? O projeto pedagógico é o documento mais importante da instituição. Por quê? Orientados por diretrizes maiores, pelas leis federais, estaduais, municipais, orientados pelas diretrizes curriculares, seja do município ou nacionais, o projeto da escola é o momento onde a equipe, a comunidade, se reúne para pensar aquilo que se acredita. Que práticas vão realizar, como a instituição vai estar organizada, como vão ser concebidas as relações, as práticas pedagógicas, como as ações e intervenções com as crianças devem acontecer. Esse documento, então, é um documento importante. Por quê? Porque ele marca aquilo que deveria ser compromisso de todos. Daí, o edital trazer para vocês a importância de que todos participem ativamente da elaboração e da implementação desse documento. O agente, que é o cargo que vocês pleiteiam, né, ele é um dos que tem que participar, segundo a visão do município, tanto da elaboração, né, com atitude colaborativa, quanto da execução desse projeto. Então, o projeto pedagógico é o compromisso, é o documento que diz como aquela instituição vai atuar, como ela vai entender a criança, como ela vai organizar as rotinas, como ela vai propor as atividades. E sendo o documento que marca qual seria a postura e atuação da instituição, é razoável que os seus profissionais sejam os seus elaboradores, que os profissionais da instituição sejam aqueles que também participam, dentre os quais o agente. O agente, então, tem que propor, ajudar na elaboração e implementação do projeto da unidade dele. Um agente que trabalha numa instituição e que nem conheça o projeto pedagógico da sua instituição, gente, seguramente não contribui, né? Então, na defesa, uma perspectiva colaborativa e coletiva do projeto. O projeto da instituição foi feito só pelo diretor, errado. O projeto pedagógico da instituição veio pronto da secretaria, errado. Ele foi elaborado pela equipe, pelo coletivo, certo? E assim por diante. Bom, nesse caso, o agente precisa assumir uma atitude colaborativa não só na elaboração do PPP, mas também no dia a dia, né, nas ações educacionais das crianças. O agente entender que ele também é agente educativo, tá? Atendendo às suas atribuições do seu cargo, mas se vendo como agente educador. Não raro, às vezes, gente, os indivíduos não entendem que eles são tão importantes quanto os professores no processo de formação. Então, o agente educativo, o agente de educação infantil, ele também é promotor do desenvolvimento. Ele precisa se posicionar como tal, tá? Bom, eu já vou responder as perguntas do berço, chegando agora para o tema de noções de asepsia, né, protocolos sanitários e orientação quanto aos cuidados. Vamos falar um pouquinho, gente. Na educação infantil, dissemos que quando a gente dissocia o cuidado da educação, né, quando a gente só cuida ou só educa, a gente acaba não contribuindo com o desenvolvimento infantil, né? Bem educar na infância é também cuidar. Quando eu faço, né, um ótimo cuidado com relação à alimentação, à troca, ao banho, descanso dos bebês, eu dou mais condições para que esses bebês e crianças pequenas possam se desenvolver mais e melhor, né? Uma criança, por exemplo, que tem, no momento de alimentação, um estímulo adequado do adulto, né? Os cuidados de higiene próprios, ela tanto cresce mais saudável, quanto se desenvolve de maneira mais qualitativa, né? Ou seja,
Nós precisamos entender que práticas de higiene, protocolos sanitários, eles visam promover saúde e bem-estar e desenvolvimento de crianças em espaços coletivos. Por que as práticas na educação infantil, gente, precisam lidar com higiene? Precisam lidar com limpeza e organização. Caso contrário, nós comprometemos o desenvolvimento infantil, porque a situação de saúde dessas crianças vai estar em risco. Não é possível falar em desenvolvimento infantil se a gente coloca em risco a saúde e o bem-estar dos bebês e das crianças pequenas. Logo, tão importante quanto atuar com estímulo é atuar dentro de protocolos que promovam saúde e bem-estar. Crianças em espaços coletivos, gente, tendem a adoecer. Se as práticas não forem assépticas, higiênicas e adequadas, a gente vai comprometer o desenvolvimento integral da criança, nós vamos comprometer o seu estado de saúde. Daí, várias regras com relação à higienização dos espaços, dos colchonetes, né, da sala, o descarte adequado das fraldas, o acondicionamento adequado de roupas sujas, a higienização de colchonetes e cubas de banho e banheiras, antes e após a utilização das mesmas, são fundamentais para garantir que essas crianças tenham um desenvolvimento saudável. Né? Na aula que enviei para vocês sobre essas condições de asepsia, vimos que precisamos higienizar, desinfectar, né, os espaços para que o desenvolvimento da saúde desses indivíduos não siga alterado e influenciado, para que a gente possa minimizar intercorrências de doenças que possam afetar a saúde e bem-estar dos bebês e das crianças pequenas, né? E sendo assim, essas condições, gente, elas precisam seguir uma série de elementos, tá? Isso. E aí, esse cuidado precisa ser essencialmente importante. Uma orientação, né? É de que esses cuidados visitam o que a gente chama de práticas cotidianas de cuidado, que não são menos importantes do que as chamadas atividades pedagógicas. As práticas cotidianas de cuidado também precisam ser planejadas, também precisam ser estruturadas, também precisam ser cuidadas, tanto do ponto de vista dos procedimentos, quanto dos seus objetivos. Qual é o objetivo de alimentar? Não é só saciar. É nutrir, é criar um hábito alimentar saudável. É instituir o hábito. Porque as práticas cotidianas de cuidado, gente, elas não servem só a manter a saúde e o bem-estar, mas também a instaurar hábitos de saúde e desenvolvimento. Logo, então, não é só planejar, né? Que perguntas podem vir capciosas para vocês? O agente tem que planejar só as atividades ditas pedagógicas, uma vez que as atividades de cuidado são todas as mesmas e só requerem práticas de higiene? Não. Ambas. O momento do sono tem que ser planejado. O momento da alimentação tem que ser planejado. Conduzido com excelência. Né? E aí, dentre essas atividades, estavam as atividades diárias de higiene, lavagem de mãos, a anteceder as refeições e sempre que da necessidade, né? As trocas de fralda, que devem seguir protocolos, né? Ou seja, o descarte correto das fraldas para que não haja contaminação, né? Em lixos próprios e adequados, a direção de limpeza da genitália das crianças, né? A direção que tem que ser sempre da genitália para o ânus, para não incorrer em contaminação, em risco de infecção, tá? O banho tem que ser uma atividade extremamente cuidada, separando e afastando todas as possibilidades de acidente, como a incorrência de choque elétrico, como a intercorrência de escorregão, né? Quedas, que são riscos que o banho pode trazer. O ambiente tem que ser planejado, né? Com relação a arejado ou não, se tem corrente de vento ou não, as condições climáticas têm que ser observadas. O mesmo vale para o sono. Sono é o momento de descanso das crianças. E precisa ser planejado também, do ponto de vista tanto de ser um espaço e um momento seguro, adequado. Então, a posição desses bebês dormindo. Eu não entendi a pergunta de vocês. O berço não é mais utilizado na educação infantil? Onde diz que o berço não é mais utilizado na educação infantil? Quando a gente está falando de educação infantil, gente, nós estamos falando de 0 a 5, tá? E aí nós precisamos olhar para que agrupamento. Dependendo da faixa etária, o berço não é mais utilizado. Os berços são utilizados normalmente para bebês, tá? Os berços, quando são utilizados para os bebês, eles são utilizados até determinado momento, que depois eles viram risco, tá? Então, eu não sei onde especificamente vocês viram que os berços não sejam mais utilizados. Vamos lá. Para crianças, na educação infantil, nós estamos falando de diferentes faixas etárias, tá? Então, os berços ou os colchonetes. Para bebês, normalmente, nos seus primeiros meses de inserção na instituição, é o berço utilizado como sendo
E a depender do município, entretanto. Campinas, por exemplo, ele se utiliza das caminhas, que são os equivalentes a esses berços. Ele só não tem gradil. Ele não tem gradil, né? E aí ele oportuniza sempre olhar atento do adulto. Então, vamos lá. Não significa que o berço é proibido na educação infantil. Os municípios vão adotar perspectivas de utilização ou não dos berços. No caso do município de Campinas em específico, gente, ele usa o equivalente, né? Que seriam, então, exatamente, as caminhas, que não ofertam gradil, mas na condição do sono, o adulto está sempre presente com os bebês, né? Então, eles optam por não utilizar o berço, nesse caso, não por proibição. O mobiliário escolhido foram as caminhas para os bebês e mais tarde os colchonetes, ou até mesmo a generalização das caminhas. Há quem esteja usando, por exemplo, o município de Campinas está usando essas caminhas próprias para toda a educação infantil. Não porque o berço é proibido, porque ele fez a opção por se utilizar de equivalentes. O que diz a legislação? Berço ou equivalentes. Tá? Então, não há proibição do berço. O município fez a opção pela aquisição das caminhas como sendo aquela que substitui, tá? Na localidade. Mas nos documentos, o que ele estabelece? Que tem que ser individual sempre. Então, se for berço, se for colchonete, se for caminha, sempre de uso individual, tá? Mais recentemente é que o município faz a aquisição dessas caminhas, tá? Até pouco tempo, a gente fazia uso de colchonetes e de berços. Na troca dos mobiliários é que houve a concepção de que as caminhas guardam adequação, tá? E não necessariamente porque os berços tenham sido proibidos. Foi a aquisição do mobiliário que o município fez porque atende essa função. Desde que seja, qual é a regra? Tem que ser seguro, né? Individual e adequado. Então, aí pode ser o berço, pode ser a caminha. No município de Campinas, em prática, gente, eles fizeram a substituição dos berços pelas caminhas porque entendem que elas guardam adequação, segurança, e essa foi a opção, tá? O que significa dizer que o uso do berço ou do colchonete, os documentos sempre falam isso, berços, colchonetes ou até mesmo caminhas individuais. E aí não importa o que seja, é que o município em específico fez essa opção pela adoção das caminhas mais recentemente porque entendem que elas são mais adequadas. Em todos os casos, gente, o sono do bebê, ele tem que acontecer sobre a vigília do adulto. Então, dizer, por exemplo, pode ser perigoso na caminha porque ele pode descer e o adulto não ver. Não. Sob a perspectiva de que o sono tem que ser sempre acompanhado pelo adulto, o fato das caminhas terem vindo, substituir os berços, não significa, por exemplo, que elas sejam pouco seguras, né? Na verdade, elas estão numa altura adequada do chão, elas não favorecem troca. Isso, mas foi uma aquisição mais recente no município, inclusive eu conversei com uma agente, né? Uma aquisição mais recente que houve essa substituição. Mas aqui, a gente está falando do espaço do sono, tá? As caminhas são, exatamente, Mara, que aspecto elas têm que seria, no comparativo com os berços, mais interessantes, gente? Elas permitem a alteração do espaço. Essas caminhas, elas são empilháveis, né? E por serem empilháveis, elas permitem, por exemplo, que o espaço da sala onde os bebês dormem possa ser depois utilizado como espaço multi de atividades. Então, no mesmo espaço que os bebês dormem, depois que a atividade é encerrada, as caminhas, uma vez empilháveis, elas oportunizam, né, um espaço maior para que as crianças possam realizar outras interações. Esta é uma vantagem que faz com que grande parte dos municípios venha a optar, mais recentemente, pelas camas e pelas caminhas. Algumas delas, gente, são mobiliários que a gente chama multi. Ou seja, são mobiliários que se convertem em outras ações. As caminhas, quando viradas, viram, por exemplo, bancadas makers, né? Bancadas de trabalho para as crianças. Então, elas guardam maior flexibilidade. Não significa proibição do berço, por favor, meus queridos. Significa opção da localidade por aquisição de um outro mobiliário que cumpre a mesma função e que tem características que o município achou mais interessante, tudo bem? Então, não são proibidos berços. Na verdade, as caminhas têm se apresentado um recurso mais interessante porque admitem maior flexibilidade nos arranjos espaciais. Joia? Tá? Ótimo. E aí o sono, então, acaba podendo acontecer nesses diferentes espaços, né? Nas caminhas, nos colchonetes, ou ainda nos berços, no caso em que houver a utilização desse recurso, sempre atentando-se para a segurança, sempre atentando-se para a adequação, sempre utilização individual, tanto de camas, quanto berços, quanto colchonetes, e também dos recursos como lençóis, fronhas e travesseiros que possam ser utilizados nesse momento. Se vierem a serem utilizados, gente, é sempre de uso individual, tá?
Por fim, então, a alimentação também foi um aspecto que a gente conversou, dizendo que ela deve acontecer de acordo com protocolos sanitários, né? A alimentação deve acontecer, sobretudo, atenta, gente, aos elementos que a gente chama que estariam relacionados tanto à segurança nutricional. Então, o município é muito, muito categórico em dizer dos cuidados com relação à manipulação dos alimentos, dos cuidados com relação à exposição desse alimento, né? Ao adulto não tocar, não assoprar, né? Não fazer uso compartilhado dos utensílios durante a alimentação, de que os alimentos não fiquem expostos, né, no ambiente por muito tempo, de maneira a viabilizar sua contaminação. Então, toda uma preocupação com a segurança alimentar da manipulação dos alimentos, e uma outra preocupação com relação ao nutricional, que é que tipo de alimentos ofertar. Expressa proibição de oferta de açúcar para crianças menores de 3 anos. Expressa proibição. Expressa proibição de alimentos ultraprocessados, né, que seriam alimentos com adição de estabilizantes, corantes, conservantes, que também são completamente desaconselhados nessa faixa etária. Então, o município tem muito cuidado em seguir protocolos alimentares que possam lidar tanto com a segurança da manipulação desses alimentos para que não haja contaminação, quanto da oferta dos gêneros alimentares, que deve privilegiar principalmente alimentos in natura ou alimentos minimamente processados, que seriam alimentos que não passam, né, por adição predominantemente in natura, tá, gente? Que alimentos que não passam por processo de conservação, né, de adição de açúcares, de adição de gordura, de gordura imprópria, de gordura não natural para o desenvolvimento e afins. Lembrando ainda, gente, que nessa perspectiva, a atividade alimentar, ela não é só para garantir segurança nutricional e segurança alimentar. A alimentação na instituição tem que, sobretudo, buscar nutrir essas crianças do ponto de vista da adequação nutricional, né? Ofertar segurança do ponto de vista da saúde dessas crianças, de que não haja contaminação, de que não haja qualquer perigo de natureza de uma intoxicação alimentar, e também de criar um hábito alimentar saudável. Nesse sentido, o momento da refeição tem que ser um momento prazeroso, adequado, de socialização, e não um momento que a criança seja forçada a comer, obrigada a comer. Ela tem que ser estimulada a comer. O adulto tem que ser atuante, ativo, né? Promovendo a autonomia das crianças ao escolherem o que vão comer e ampliar o seu repertório alimentar, que as crianças possam se interessar e desejar fazer a ingestão de toda a variedade de alimentos que a instituição oferta. Esse seria o papel da instituição, né? Sobretudo em ofertar condições para que as refeições aconteçam em espaço próprio, né? Então, num refeitório adequado, num espaço de circulação de pessoas, num ambiente tranquilo. Por quê? A agitação, né? O estresse podem ser elementos a dificultar a alimentação dos bebês e das crianças pequenas, né? A dispersão pode ser um fator que também contribui negativamente para o momento. Então, por isso, esse momento tem que ser planejado, estruturado, cuidado, tanto do ponto de vista das normas sanitárias, quanto do ponto de vista dos estímulos e finalidades que esse momento tem, né? E, por fim, como elemento também dito importante para nós, gente, diz respeito à relação escola-família. Esse foi o nosso último tema de estudo, né? A LDB, gente, ela é categórica em dizer que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, crianças de 0 a 5 anos estão matriculadas na primeira etapa da educação básica. E que essa etapa educativa, ela tem que favorecer o desenvolvimento integral das crianças em complementação à ação da família. Ou seja, significa dizer que a instituição de educação infantil não só ensina, ela educa. Esse ato educativo que a escola de educação infantil desenvolve, gente, ele não é um ato que vem substituir as famílias. Ele complementa a ação familiar. Significa dizer que tanto escola quanto família educam. Que a instituição de educação infantil não é aquela que vai se restringir a uma dimensão cognitiva da criança, ela vai formar também a criança integralmente. Significa dizer que as crianças, então, que estão na educação infantil não têm na família, né, instituições que são responsáveis, que também educam? Tem. É que a gente está falando de um outro espaço de desenvolvimento, um espaço coletivo de desenvolvimento. Enquanto que a família é o que a gente chama de seara privada de socialização, uma seara mais particular, né? Menor. A instituição de educação infantil, ela é uma seara coletiva, ela é uma esfera diferente de socialização. Daí, escola e família passam a compartilhar a responsabilidade pela educação dos bebês e das crianças pequenas. E se elas compartilham,
é mínimo e necessário que essas instituições devam conversar entre si, que elas devam dialogar, que elas devam trocar experiências, que elas devam trocar informações. Quanto mais conflituosa for a relação escola-família, quanto mais escola-família divergirem em seus posicionamentos, mais a criança sofre do ponto de vista do seu desenvolvimento. Quanto mais escola-família puderem cooperar entre si de maneira dialógica, de maneira colaborativa, mais a criança se sente segura, mais ela percebe essa favorável e importante relação. Nesse sentido, gente, os documentos do município também validam, muito importante, as trocas de informações entre escola e família. Uso de agendas, a comunicação diária nos momentos de entrada e saída, né? Murais, todos os elementos que possam favorecer trocas de informação, né? Dados, conteúdos, a escola poder dizer para a família o que ela faz, o que ela realiza, e a família poder trazer para a escola suas dúvidas, suas ideias, suas sugestões, são sempre favoráveis. Por isso, sempre lidar com a ideia de acolher as famílias, como sendo uma perspectiva, porque ao acolher as famílias, nós conseguimos nos aproximar dessa outra instituição que também se ocupa do desenvolvimento das crianças, né? E aí, falamos, então, da colaboração ativa dentre essas duas instituições e da importância do registro, né? Da importância da chamada documentação pedagógica. Dentre os elementos importantíssimos da documentação pedagógica, gente, e aí veio uma pergunta aqui que eu vou responder, né? Estão várias possibilidades da gente documentar tudo aquilo que as crianças fazem e vivenciam na instituição de educação infantil. Tanto com relação à frequência, e aí alguém me perguntou, né? Mais de 20 dias a criança deve ser desligada, gente. O documento de matrícula do município de Campinas estabelece que a criança não pode se ausentar por mais de 20 dias sem justificar. E não é desligamento, configura a desistência. Né? Então, se o pai não manda uma criança por 20 dias na instituição de educação infantil, em faixa etária obrigatória de 0 a 3, ele desistiu. É uma opção das famílias. 0 a 3 não é obrigatório. 0 a 3 não é etapa obrigatória, é etapa de opção das famílias. Se o pai deixa de levar o filho para a instituição, é porque ele optou por educá-lo no contexto do seu lar. A não ser que ele tenha justificativa. Ele disse, olha, ela se ausentou nesse período, mas eu tenho interesse pela matrícula. Agora, se ele simplesmente deixa de frequentar, sem que haja qualquer justificativa, ele está fazendo uso do seu direito de educar uma criança de 0 a 3 no contexto do seu lar. Por isso que é tão importante acompanhar a frequência. O município de Campinas diz que, a partir do 5º dia de ausência, o pai tem que se manifestar sobre a justificativa, ele tem que procurar a instituição e justificar a ausência. Né? Motivo de saúde, motivo de questão familiar, enfim, ele tem que apresentar uma justificativa. Caso contrário, fica configurado que ele não deseja mais levar o seu filho para a creche. E se for criança de 4 a 5 anos? Que se for criança de 4 a 5 anos, nós estamos falando de etapa obrigatória. Se for de 4 a 5 anos, aí ele não pode fazer essa opção. Aí vai ter que ser comunicado ao conselho tutelar. Não falamos em perder vaga, Marilúcia. Falamos em opção das famílias, tá? Se deixar de frequentar, sim, não é que perde a vaga. A família entende que a família está fazendo uso da sua opção de matricular o filho em casa, tá? Isso. Então, a não justificativa por mais de 20 dias consecutivos implica na opção da família. Assina isso no termo de matrícula do município, né? Ao analisar a ficha de matrícula vigente hoje no município, dentre 4 ciências que o pai atesta, a última delas é dizer, né? Informar que faz uso de desistência da vaga. Ele não perde a vaga, amada, ele desiste dela, entende? Quando eu não levo meu filho para a instituição de educação infantil de 0 a 3 anos, é porque eu desisti da vaga. Porque a vaga implica frequência. Quando ele deixa de frequentar, o município diz que fica configurada o que? A desistência da vaga. O pai pode desistir da vaga? Pode. Em que situações? 0 a 3 anos. 4 a 5 ele pode desistir da vaga? Não, porque é etapa obrigatória. Ele pode desistir de 0 a 3. Qual é um caso de configuração de desistência? Quando deixar de frequentar. Deixar de frequentar, desistência. Porque matrícula implica o quê, gente? Frequência. Quando o pai matricula uma criança na instituição de educação infantil, ele se compromete com a frequência. Em que casos que ele não vai frequentar? Em casos onde a ausência se fizer justificada. O documento é claro. Ele diz o seguinte, as ausências devem ser justificadas a partir do 5º dia. Tá? Se transcorridos 20 dias e não houver justificativa, o pai está realizando, então, a desistência da vaga. Percebam que é diferente de dizer que perdeu a vaga, né? Porque não perdeu a vaga. Exato, ele abandonou, ele não quer mais, muito bem configurada, Gi, né? Houve um abandono. Ele, então, optou,
Isso, o diretor da escola liga para justificar a falta do meu filho de 4 anos. Isso mesmo, Jaque. Numa etapa em que você é obrigatória, viu? Porque você se compromete com a frequência, né? Isso mesmo. Quer dizer que você não quer mais. Isso mesmo, Gil. Né? A ideia da desistência, tá? Da desistência. Pode, 0 a 3. 4 a 5, não, gente. Se houver essa desistência 4 a 5, o estabelecimento de ensino vai notificar o conselho tutelar, porque é etapa obrigatória ainda, né? Agora que esse homeschooling na vida, não sabemos como vai ficar. Mas é etapa obrigatória. Por isso, acompanhar a frequência, sim, dos bebês. Diz que tem que acompanhar. Por que a instituição tem que acompanhar? Para pedir justificativas, no caso de não frequência. Né? Ou seja, porque a gente entende que a matrícula implica frequência. E aí a importância, então, de registrar e documentar tanto as frequências quanto as experiências infantis. Documentar com fotografias, né? Com relatórios qualitativos, documentar com caixas, com dossiês, né? Que são... E alguém perguntou a diferença entre portfólio e... Deixa eu ver aqui. E aí tinha dito, nossa, Luciana, para mim é muito confuso a diferença entre portfólio e... Deixa eu ver. Eu encontro aqui, né? Como documentação pedagógica. Deixei para responder algumas perguntinhas na hora que elas aparecessem no tema, para a gente não dispersar, tá? Deixa eu ver se está aqui. Professora. Definições de portfólio, pastas, arquivos e fichas. Amada, vamos lá. Os portfólios, gente, são coletas de atividades, né? Um acervo de produções infantis. Então, para o portfólio, a gente vai selecionando as produções infantis por meio de fotografias. O portfólio, então, é um documento que sintetiza isso, né? E ele pode estar em pasta, arquivo ou em ficha. É o modelo em que o portfólio pode se dar. Então, eu posso ter um portfólio feito como por pasta, arquivo, onde eu vou colocando ali todas as produções, as seleções de algumas das produções infantis. O portfólio pode se dar em ficha, né? Portfólio, gente, ele seria individual, ele é do aluno, tá? O portfólio é um processo individual onde eu faço seleção das produções infantis. O dossiê já é um projeto em tema. Então, por exemplo, o tema foi água. Eu pego produções de várias crianças sobre a água e faço num tema. Então, quando é do indivíduo, é portfólio. Quando é de um tema, é um dossiê. Tá? Dossiês são temáticos. Então, por exemplo, eu quero projeto circo, é um dossiê. Ali tem produção do João, da Maria, da fulana, da Beltrana, é um dossiê. É um tema. Tá? E o portfólio, quando é a produção do João. O portfólio do João. Às vezes eu posso fazer um portfólio da turma, tá? Onde eu reúno as produções de todas as crianças. Mas ainda assim o portfólio, porque eu selecionei produções infantis, tá? O portfólio mais da turma, mais temático, é um dossiê, enquanto que o portfólio dos indivíduos, né? Tem essa denominação. E ele pode ser feito em pasta, arquivo e ficha. Portfólios, né? Diários de classe, planejamentos, tudo isso é documentação pedagógica, tá? Tudo aquilo que vem, relatórios qualitativos, fichas de avaliação, tudo isso é documentação pedagógica. E que diferentes documentações pedagógicas têm diferentes objetivos. Por exemplo, o controle de frequência é documentação pedagógica? É. Com qual finalidade? Acompanhar, né, a frequência da criança. Uma gravação em áudio das crianças cantando pode ser uma documentação pedagógica? Pode. Né? De maneira a acompanhar o progresso da fala, o desenvolvimento da oralidade na criança. Né? Um mural com fotos para comunicar à família, né, um determinado projeto. Ele pode ser um mural de atividades, ele pode ser uma documentação pedagógica, sim, com a finalidade de comunicar à comunidade escolar sobre um projeto que tenha sido desenvolvido na unidade. Então, a documentação pedagógica, gente, ela compreende uma série de aspectos de registros que vão contar as experiências, né, e as atividades realizadas pelas crianças, desde a sua frequência até a sua participação efetiva em produções infantis, certo? Exato. Queridos, vamos lá, professora, interação e brincadeiras, os eixos norteadores. Cuidar e educar, eixos estruturantes. Vamos lá. É o contrário, né? Interações e brincadeiras são eixos estruturantes e cuidar e educar, eixos norteadores, né? Querida, eixo sempre ponto de partida. Então, vamos lá. Cuidar e educar é a perspectiva. Qual é a função da educação infantil? Cuidar e educar, né? As atividades de cuidado e educação têm que girar em torno de alguns eixos. Quais são eles? Como eu cuido e educo crianças? Interagindo e brincando, né? Então, cuidar e educar é a finalidade do trabalho de educação infantil. Para que serve uma instituição de educação infantil? Ela cuida e educa. Cuida e educa de maneira indissociável. A natureza da educação infantil é cuidar e educar.
Para que serve uma instituição de educação infantil? Cuidar e educar de crianças em espaço coletivo, de maneira indissociável, promovendo o desenvolvimento integral. Essa é a finalidade da instituição de educação infantil, cuidar e educar, de maneira indissociável. E aí, esse cuidado e educação se dá como? Por meio das interações e das brincadeiras. Né? Todas as atividades, todas as propostas na educação infantil que viabilizam o cuidar e o educar precisam acontecer em torno de interações e brincadeiras que falam diretamente ao universo da criança. Certo? Então, cuidar e educar seria a finalidade do trabalho na educação infantil. E deve acontecer sob eixo, né, em torno de interações e brincadeiras. Responde, Adriana. Sim, não, talvez. As interações e brincadeiras são não só práticas pedagógicas, práticas, né? Interações acontecem o tempo todo. As interações são atividades propriamente ditas. Então, são práticas educativas, não só práticas pedagógicas. Interações e brincadeiras são práticas educativas. A todo momento que estamos interagindo e oportunizando ludicidade para as crianças, né, nós estamos educando. Então, interações e brincadeiras são práticas interativas, são práticas educativas, não é? Ótimo. Queridos, acho que, né, numa profusão, numa catarse de conhecimento, tenho certeza de que a gente retomou todos os temas, né? Pudemos revisitar, reavivar, relembrar todo o processo, né? Espero muito, muito, muito que isso tenha sido de grande valia para reavivar as concepções sobre as quais vocês precisam submeter todas e qualquer questão e dizer o óbvio, né? Que amanhã todos os meus pensamentos estarão com vocês, viu? Eu queria reiterar a satisfação de ter dividido esse percurso com vocês, dizer que se sentem, eu também te amo, Lu, dizer que eu quero que vocês se sintam muito abraçados e acolhidos e que vocês têm em mim, né? Tem nós, seus professores, seus colegas, né, de ofício, dentro em breve, aqueles que torcem e que acreditam no potencial de vocês, né? Vocês são muito mais que a prova de amanhã, né? Por esse motivo, a gente deseja que vocês estejam plenos para essa prova, né? Que a sorte possa lhes encontrar, insisto. Um grande beijo para vocês, né? Dizer que foi muito bacana poder ter dividido esse percurso com vocês e que amanhã vocês terão toda a minha torcida. Eu acho que é o que me cabe ainda nesse percurso. Eu digo que o meu trabalho não se encerra aqui, tá? Sem contar que a gente vai ver a prova, vamos ver possíveis recursos caso venha. A Vonesp não costuma dar recurso, né, amada? Porque os danados são bons. Mas, de qualquer forma, dizer que a nossa participação não se encerra aqui, né? De professores que fomos até esse momento, vocês têm em nós amanhã aqueles sujeitos que, assim como suas mães, sogras, né, amigas e colegas vão estar na torcida por vocês, né? Vocês terão nossas orações, tiveram já nossas orientações, terão nossas orientações e orações, né? Para que o desempenho de vocês seja incrível, tá? Queridos, desejo muita, muita, muita sorte, né? Para aqueles que tão duramente trabalharam durante esse percurso. Falava com a Sara essa semana, disse, Sara, vai e arrasa, né, amada? E aí ela disse, não será? Eu disse, sim, será. Né? E que será não seja pergunta, Sara, que será seja uma afirmação. Queridos, amanhã será. Sucesso para vocês, viu? Uma prova incrível, que vocês possam mobilizar todos os seus saberes, estejam calmos, tranquilos, sérios, dedicados, né? Que essa certamente é uma das tantas conquistas que vocês vão poder percorrer ao longo desse caminho, tá? Um beijo, muito obrigada, viu? Pela confiança, pela partilha e boa sorte para todo mundo. Beijo, amados. Boa prova, viu? Sucesso para vocês.